Hoje vamos estudar a parábola das 10 virgens. É uma das parábolas mais lindas que estão nas Escrituras e que contém grandes lições para você e para mim. E de maneira introdutória, eu gostaria de ler para vocês uma citação que está aqui no livro Parábolas de Jesus, a página 405. Aqui fala um detalhe importante do momento quando Jesus contou essa parábola. Disse o seguinte: em muitas regiões do Oriente, aí no lugar de Israel, essas regiões, em muitos lugares ali, as festividades nupciais são realizadas à noite. O noivo parte ao encontro da noiva e atrás para sua casa. À luz de tochas, o cortejo dos nubentes sai da casa paterna para seu próprio lar, onde um banquete é oferecido aos convidados. Na cena que Cristo contemplava, um grupo esperava o aparecimento do cortejo nupcial para ele se ajuntar. Então, quando Jesus estava com seus discípulos à noite, eles viram, disse de longe, que ia acontecer um casamento. Então, Jesus, vendo esse casamento, ele se inspirou e decidiu contar a parábola das 10 virgens. E nos tempos antigos, na verdade, não só nos tempos antigos, até hoje, em muitas culturas, o casamento acontece que horas? Acontece à noite. Eu, quando me casei à noite. E como que se casavam as pessoas? O noivo, ele devia sair à noite, ele deixava a casa da onde ele morava e ia até a casa da noiva. Lá na casa, a noiva estava esperando. Então, ele ia lá, pegava a noiva e a levava até a sua nova casa, o seu novo lar. Só que quando ele chegava, ali já haviam algumas mulheres virgens que estavam aguardando a chegada do noivo, porque essas virgens, com as suas luzes, com as suas tochas, iam iluminando o caminho, a viagem, enquanto o casal ia para a sua nova casa. Assim aconteciam os casamentos, antigamente. Hoje é muito parecido, só que algumas coisas mudaram, se adaptaram. Mas, enfim, inspirando-se nisso, Jesus contou, então, essa parábola. Vamos para a parábola. Mateus capítulo 25, versículo 1. Disse assim: então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus, então, compara o reino dos céus com 10 virgens. Eu quero aqui que a gente já veja alguns elementos, símbolos, para estudarmos o significado deles. Primeiro aqui aparecem 10 virgens. O que representam essas mulheres? Além disso, elas são virgens. O que significa o fato da virgindade? Por que fala que essas mulheres tinham que ser virgens? Disse que todas elas têm lâmpadas. Disse que elas têm azeite, porque se não tivessem azeite, essas lâmpadas não estavam acesas. E todas elas estavam aguardando a chegada do noivo ou do marido. Enfim, a quem representam então essas virgens? Representam a igreja. Aqui em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2, disse o seguinte o apóstolo Paulo, falando aqui com relação a Jesus: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar-vos como uma virgem pura a seu marido, a saber, a Cristo. Então, Paulo disse para a igreja de Corinto: olha, eu estou aqui para apresentar-vos, vocês, a igreja, para apresentar a Cristo como uma virgem pura. Ou seja, a igreja é representada por essas 10 virgens. A igreja é essa mulher que está aguardando a chegada de quem? A chegada do noivo. E, obviamente, você já sabe quem é o noivo. O noivo é Jesus. Agora, disse que essas virgens, então, elas estão aí, são virgens, porque o que significa virgindade? Virgindade significa pureza.
Quando se fala que por exemplo, uma mulher é uma mulher virgem, é porque ela se manteve pura. Ela está se preparando para um momento especial. Isso tem que ver com a pureza. Diz que essas virgens têm lâmpadas. Por que lâmpadas? O que representam essas lâmpadas? Se você ler a sua Bíblia no Salmo 119 e 105, diz ali, lâmpada é para os meus pés a tua palavra, uma luz para o meu caminho. Esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, que é a Bíblia, essa é a lâmpada. E agora, lhes pergunto, se o reino de Deus é comparado com 10 virgens, essas virgens representam a igreja, quer dizer que todos na igreja têm Bíblia? Sim ou não? Com certeza. Porque, de acordo com a parábola, todas as virgens tinham Bíblia. Agora, por que a virgindade? Tem que ver com pureza. Aqui não está falando, queridos amigos, de qualquer igreja. Aqui não está falando de qualquer denominação cristã. Aqui está falando de uma igreja que tem uma fé pura, que tem as doutrinas fundamentadas nas Escrituras. Aqui está falando da igreja adventista. Todas as nossas doutrinas, todos os nossos ensinamentos estão fundamentados nas Escrituras. Ou seja, não apenas professamos uma fé pura, mas também temos o quê? Temos uma lâmpada nas nossas mãos. Todos temos Bíblia, todos temos acesso a ela. E todos também fomos cheios do Espírito Santo em algum momento. Em algum momento, pelo menos, quando aceitamos a Jesus, recebemos o batismo do Espírito Santo. E o que me chama a atenção dessa parábola é que todas as virgens estão aguardando o quê? A chegada do noivo. Aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 406, diz o seguinte: os dois grupos de vigias representam as duas classes de pessoas que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam uma fé pura. Então diz que essas virgens representam a dois tipos de cristãos, de adventistas, que estão aguardando a volta de Jesus. Por que nós chamamos adventistas? Porque adventismo tem que ver com advento, volta, retorno. Advento de quem? Advento aqui do noivo. Estamos na igreja esperando que Jesus volte por segunda vez. Essa é a mensagem central do Evangelho, a volta de Cristo Jesus. Ele vem. E o noivo, obviamente, aqui é Jesus, já falamos. Agora, eu quero que vocês vejam algumas coisas em comuns que essas virgens, que essas mulheres têm. Todas são virgens, todas têm uma fé pura, todas têm lâmpada, porque todas têm Bíblia, todos de alguma maneira possuíram, pelo menos no começo, tiveram azeite, que é o Espírito Santo, e todas aguardam o noivo. Todos estamos aguardando a volta de Jesus. Mas o problema está agora no versículo 2. Mateus capítulo 25, versículo 2 até o 4. Diz o seguinte: 5 dessas virgens são prudentes, e 5 são loucas, nécias. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes disse que levaram azeite nas suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. As semelhanças já vimos, mas há uma coisa que agora vai diferenciar as virgens. 5 são nécias e 5 são prudentes. Curioso é que essa parábola divide na metade. Jesus podia ter contado, haviam 8 virgens que eram prudentes e 2 que eram nécias. Ou podia ter falado, olha, 9 são prudentes e 1 é nécia. Mas ele dividiu na metade. 5 são nécias e 5 são prudentes. Dividiu na metade. Pergunto, será que na igreja é assim? Será que todos os que fazem parte da igreja têm a metade, uma grande parte que são nécios e uma outra boa parte que são prudentes? Com certeza. Nessas parábolas que estamos estudando, a gente vê, por exemplo, a parábola da pesca. Fala que na igreja tem peixes com escama, tem peixe de couro, tem trigo, tem joio, a igreja está dividida. Nós não podemos dizer quem é uma virgem nécia, quem é uma virgem prudente. Não sabemos. Cada um se avalia. Eu não posso falar da vida dos outros.
Mas eu posso me avaliar e dizer como que eu estou. Se eu estou sendo nécio, se eu estou sendo prudente, enfim, eu posso me avaliar. Mas na igreja existem esses dois tipos de pessoas. Fé pura, todo mundo com Bíblia, todo mundo aguarda Jesus, mas alguns são nécios e alguns são prudentes. Aqui no livro Parábola de Jesus, na página 408, disse o seguinte: na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas são adventistas. Advento. Todas tinham lâmpadas e tinham frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras, todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiadamente o esperam. Mas aonde está o problema? O problema, o que vai diferenciar uma virgem nécia de uma virgem prudente, está no fato de ter o azeite. Por que são nécias? Porque não tem azeite. Se conformaram com o pouco azeite que estava nas suas lâmpadas, não levaram reserva. Por outro lado, as prudentes, além de terem azeite nas suas lâmpadas, elas levaram, disse, uma reserva extra. Tem uma vasilha onde elas levaram azeite. Elas viram que isso é necessário. Por outro lado, as virgens nécias, elas se conformam com aquilo que elas têm. Elas não estão pensando no futuro, estão pensando só no agora, só no momento. Agora minha lâmpada está acesa, eu não preciso, para quê? É desnecessário para mim. Elas não percebem que elas vão precisar ter mais azeite. E assim na igreja, queridos amigos e irmãos. Na igreja tem pessoas que estão preparados e tem pessoas que não. Tem na igreja muitas pessoas que se contentam e dizem assim, olha, eu estou na igreja certa, eu acredito no sábado, guardo do meu jeito, pelo menos vou na igreja aos sábados, tudo bem, os outros dias nem estou aí, né? Mas pelo menos no sábado eu vou, está tudo bem, tudo tranquilo. Talvez não estudo todos os dias minha Bíblia, mas pelo menos acredito em Deus. Se contentam com aquilo que têm. Por outro lado, as prudentes, elas fazem reserva. Elas não apenas estão na igreja, mas elas aproveitam qualquer movimento que aconteça para ter reserva do azeite. Tem retiro espiritual? Estão ali para quê? Para juntar azeite na sua vasilha, vão precisar. Tem seminário? Tem estudo bíblico? Tem curso? Tem palestra? Tem estudo bíblico? Tem congresso? Tem retiro? Tem luau? Tem vigília? As virgens prudentes estão ali. Por quê? Assim elas estão colocando azeite na sua vasilha. Elas vão precisar. Por outro lado, as pessoas que não procuram isso, que se contentam com o pouco que têm, vai chegar um momento que vão cair num desespero. Ali está a diferença. Agora eu te pergunto, você faz parte do grupo das nécias ou dos grupos das prudentes? Você está envolvido com a sua igreja, está aproveitando tudo aquilo que tem? Ou você está seguindo a Jesus de longe? Não quero compromisso, não. Eu sei que é a igreja verdadeira, eu acredito, mas não quero compromisso. De longe. Essas são as virgens nécias. Eu lembro uma vez que eu fiz uma semana de oração de reavivamento de uma igreja. Há muitos irmãos participando, mas uma boa parte não ia. E enquanto saíamos da igreja, um irmão, eu não tinha carro naquela época, ele me levou no seu carro e passamos aí pela igreja do lado, né? E basicamente depois de 3, 4 caças da igreja, havia uma caça aberta e tinha um homem que estava deitado aí na rede assistindo um filme. E a gente passou devagar aí. O irmão que era motorista, ele me disse, tá vendo, pastor, aquele homem lá? Falei, tô. Ele é membro aqui da igreja. E nem sequer apareceu um dia na semana de oração. Mas olha como que está aí. Feliz, deitado na rede, assistindo o filme. Por quê? E aí eu pensei o seguinte, olha, tem muita gente que é assim. Tem tanto movimento que acontece na igreja, mas não querem participar, acham que isso é desnecessário, se conformam, preferem ficar aí
no sofá, na rede, deitado, assistindo um filme, bebendo uma água de coco lá na praia, em lugar de estar no campo missionário suando, enchendo a vasilha de azeite. Ali está a grande diferença. Eu conheço muitas pessoas na igreja que fazem de tudo para serem cheios do Espírito Santo. Eu sei de pessoas que caminham 1 hora, 2 horas para ir no sábado na igreja. E eu sei também de pessoas que têm carro, têm moto, ou que moram bem do lado da igreja e não vão, não participam. Sempre inventam alguma desculpa, que não tem tempo, que o que importa é o trabalho, os estudos, não tem tempo para o reino de Deus. Não procuram o azeite. Irmão, se eu lhes contasse de tantas pessoas que a gente vê na igreja, pessoas maravilhosas, pessoas que de noite procuram ir, vão participar dos cultos. Eu fui pastor uma vez num assentamento onde todas as pessoas moravam longe, 5, 10 quilômetros. Eu lembro de um irmão que participava do evangelismo que fizemos lá. Todos os dias ele ia com a sua bicicleta, andava 10 quilômetros. À noite com a sua bicicleta e na sua lanterna aí, no meio da escuridão, no meio aí da floresta. Por quê? Porque queria ter o azeite na sua vasilha. Você está procurando realmente o azeite? Você está fazendo esforços? Ali está a diferença. Que tipo de cristão você está sendo? Por isso ele diz, a gente não pode falar dos outros, mas a gente pode se avaliar. Eu estou sendo prudente ou eu estou sendo nécio? Tanta oportunidade que Deus me dá. O azeite é de graça. Talvez por ser de graça que a gente não valoriza. Diz aqui no livro Parábolas de Jesus, página 408. Muitos não estarão preparados. Não têm azeite em seus vasos nem em suas lâmpadas. As suas lâmpadas estão se apagando. Estão destituídos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Lhes pergunto, de que adianta ter uma lâmpada se a lâmpada não tem o azeite? Para quê? Então é isso que está falando. Olha, de nada adianta o conhecimento da palavra se não tem o Espírito Santo. Tem muita gente que sabe a Bíblia de cor, sabe as doutrinas, conhece a mensagem, mas é pobre do Espírito Santo. Não sabe quem é o Espírito Santo, nunca teve essa experiência. Tem muitos e nem sequer o procuram. Muitos se conformam aí porque sabem um versículo da Bíblia, sabem uma doutrina, isso, aquilo, se conformam com aquilo que não procuram o Espírito Santo. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e as promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir as verdades lá no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão pressas das tentações sutis de Satanás. Agora, o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que esse grupo que são representados pelas virgens nécias não são pessoas hipócritas. Não são pessoas assim com uma dupla espiritualidade. São pessoas sinceras, têm Bíblia, são virgens porque professam uma fé pura. Porque se a gente falasse de pessoas hipócritas, talvez, aí até que dá para entender, né? Por que fazem parte desse grupo. Mas são pessoas sinceras, são pessoas que professam uma fé pura. Olha o que diz aqui no livro Parábolas de Jesus, página 411. A classe que é representada pelas virgens nécias não são hipócritas. Têm consideração pela verdade, defendem a verdade, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha Cristo Jesus e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Não é que tem falta de conhecimento. Não são hipócritas, amam a Deus, por isso que estão na igreja, por isso que aceitaram a mensagem, mas se conformam, não correm atrás, não procuram, defendem a verdade, defendem o sábado, conhecem as doutrinas,
mas se conformam no seu estado de espiritualidade. Disse mais aqui na página 411, livro Parábolas de Jesus. Essa é a classe que em tempos de perigo é encontrada bradando paz e segurança. E estamos vivendo num tempo de perigo, no tempo do fim. A gente fala, vamos nos preparar, vamos fazer isso, vamos correr ali, mas esse grupo de pessoas faz o quê? Paz e segurança, tranquilo. Por que tanta agitação? Por que tanto movimento? Não precisa. Por que tanto culto? Por que tanto seminário? Por que tem que acontecer isso, aquilo? Paz e segurança. Acalentam no seu coração um sossego e não sonham com o perigo. Quando despertos da sua indiferença, quando discernem a sua destituição e roguem aos outros que lhes supram a falta em assuntos espirituais, porém ninguém pode mediar a deficiência dos outros. Chegará o momento que vão sentir essa necessidade e já será tarde. E o que me faz tremer dessa parábola é o seguinte: antes de você ler a sua Bíblia, eu te faço uma pergunta. Quantas virgens dormiram, de acordo com a parábola? Porque diz que as virgens estão esperando a chegada do noivo e dormiram. Quantas dormiram? Eu vou ler para vocês aqui em Mateus capítulo 25, versículo 5. E tardando o esposo, cabecearam todas e adormeceram. Quantas virgens estão dormindo? Todas as nécias, verdade? Não. A Bíblia diz, meus irmãos, que todas as 10 virgens estão dormindo. Tanto as nécias quanto as prudentes. Todas cabecearam, todas dormiram. O esposo parece que está tardando. E está tardando, era para ter chegado já Jesus. Ele não está demorando porque ele queira demorar, ele está demorando por amor a você e a mim. Por amor às pessoas que estão ao nosso redor que ainda não se prepararam. Mas está demorando. E diz que enquanto isso acontece, essa demora, todos estamos dormindo na igreja. Precisamos acordar. Todas cabecearam, todas dormindo. Pergunto, os nossos pastores também estamos dormindo de alguma maneira? Sim. Eu sempre falo o seguinte: todos de alguma maneira estamos cochilando. Podíamos estar dando o nosso melhor. Às vezes nos contentamos com levar uma pessoa para Cristo quando podíamos estar levando 10 pessoas. Nos contentamos com poucas coisas. Por quê? Porque estamos cochilando. Isso falo para mim, como pastor de igreja, que preciso acordar mais, preciso correr mais, preciso fazer mais algumas coisas. Diz aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 308 a 312. Vivemos numa época em que Satanás opera à direita e à esquerda, em nossa frente e por trás de nós. E todavia, como povo, ainda estamos dormindo. Satanás está trabalhando, está agindo de todos os lados. Direita, esquerda, frente, atrás, e nós ainda estamos dormindo. Deus deseja que se faça ouvir uma voz despertando o seu povo para a ação. Acorda. Tem alguns que na igreja estão cochilando e tem muitos que estão roncando. Mas todos precisamos acordar, precisamos dar o nosso melhor. Mas o que mais chama a atenção da parábola é que, mesmo todos que estão dormindo, mas tem alguns que cochilaram, mas tendo azeite suficiente. E tem outros que estão roncando sem ter azeite. A parábola continua. Mateus capítulo 25, versículos 6 até o 9. Disse assim: mas à meia-noite, vocês vão ver por que a importância da meia-noite daqui a pouco. Mas à meia-noite, houve-se um clamor, e disse: eis que aí vem o esposo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam e disseram: não, caso nos falte a nós e a vós, melhor ide antes aqueles que vendem e comprai azeite para vós. Enquanto todas estão cochilando, então disse que alguém grita e disse: olha,
Aí vem o esposo. Quem é a pessoa que grita? Vai ter alguém que vai dar a mensagem, alguém grita. Deus sempre tem seus servos que estão acordados, que vão dar o grito. Aí vem o esposo. Todas se levantam, começam a arrumar as suas lâmpadas. E aí as nécias percebem que as suas lâmpadas estão se apagando e falam para as prudentes, por favor, compartilhem. E elas dizem, não. Sabem por quê? A minha espiritualidade eu não posso passar para minha esposa, nem para os meus filhos. A salvação é individual, pessoal, o crescimento espiritual, cada um tem que procurar. Teu pai pode ser uma pessoa maravilhosa na igreja, um ganhador de almas, alguém que está firme, tua mãe da mesma maneira. Mas você precisa ter sua própria experiência com Cristo. Cada um tem que ter sua própria experiência. Ninguém passa isso para os outros. Cada um é responsável da sua espiritualidade. Isso não se passa para os outros. Corre atrás. Não se conforme. Estou na igreja tranquilo, toda a minha família é da igreja. Não, você tem que ter sua própria experiência. E aqui vem agora o momento quando a porta da graça se fecha. Aqui em Mateus capítulo 25, versículo 10, diz o seguinte. Saindo então aquelas nécias para comprar o azeite, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e a porta se fechou. O que significa que essa porta se fecha? Aqui fala do fechamento da porta da graça. Quando se fechou a porta, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Aí disse, olha, aquilo que Deus abre, ninguém fecha. E aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Disse aqui no livro Parábolas de Jesus, página 412. Todavia, o caráter não é transferível. A espiritualidade, o caráter, essa transformação não se transfere. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outro o caráter que é o fruto da operação do Espírito Santo. Isso é um trabalho individual. E chegará o momento que a porta da graça se fecha. E ali as virgens foram procurar o azeite, foram comprar. E eu quero fazer agora uma pergunta para vocês. Se você ler Mateus capítulo 25, versículo 11 até o 13, ali diz que mais tarde elas chegaram e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele lhes disse, eu não vos conheço, quem são vocês? Portanto, vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora da chegada do noivo. Quando as virgens chegaram, a porta já estava fechada. Mas a pergunta é a seguinte, quando elas chegaram trazendo o azeite ou sem azeite? Porque elas foram comprar. Assim que elas saíram, a porta se fecha. Elas conseguiram o azeite, sim ou não? Quando a gente lê a parábola, parece que a gente não sabe. A parábola não fala esse detalhe. Mas quando a gente estuda a Bíblia, no contexto do fechamento da graça, aquilo que, por exemplo, fala o livro de Amós, você se surpreenderia com aquilo que a palavra de Deus mostra. Elas voltaram sem o azeite, elas não conseguiram, porque não havia mais. Eu quero que você abra sua Bíblia aqui no livro de Amós. Vamos ler o capítulo 8, versículo 12 e 13, para que você veja esse detalhe. Disse, irão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Chegará o momento, diz que as pessoas vão passar fome e sede. Fome da palavra de Deus e sede por falta do Espírito Santo. Não é que a Bíblia vai faltar. A Bíblia sempre estará. Mas sem o azeite, a Bíblia é apenas um livro. De nada adianta ler se o Espírito Santo não vai colocar essas preciosas verdades no nosso coração. E elas procuraram, diz o azeite, não acharam. Não tem mais, a água é um símbolo aqui do Espírito Santo também. Ou seja, quando você fecha a porta da graça,
acabou o trabalho do Espírito Santo. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não adianta mais. Chegará um momento quando muitos adventistas que estão na igreja hoje vão sentir falta. Olha, eu queria participar de um congresso, um seminário, isso, aquilo, eu preciso do Espírito Santo. Será tarde. Se acabou. Chegará um momento quando a igreja vai passar por uma crise terrível, que muitos vão precisar do poder do Espírito Santo para permanecer firme e não haverá mais. Somente aqueles que se prepararam poderão permanecer firmes. Eu imagino que você está ouvindo essa mensagem é justamente para isso, para você se preparar, para que quando chegue esse momento você esteja firme, aguardando a chegada de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E tem um detalhe que está implícito nessa parábola. É o momento quando a porta se fecha. Sabem, queridos irmãos, a igreja irá passar por um tempo terrível de angústia. Isso a gente pode ver de maneira prática e didática na história do dilúvio. Por 120 anos, Noé pregou o evangelho para todos os antediluvianos. Pregou o evangelho, convidou, e as pessoas não quiseram aceitar. Quando depois de 120 anos ele terminou, disse que o Espírito Santo chegou o momento que ele devia se retirar. Mais uma vez ainda Noé fez o último apelo. Entrem na arca. As pessoas não quiseram entrar. Só a família dele que entrou. Até os animais entraram e as pessoas não queriam entrar. Porque o coração das pessoas estava mais duro. Até os animais pelo menos ouviam a voz de Deus e eles não. Mas disse que Deus fechou a porta da arca. E quando se fechou a porta da arca, você sabe o que acontece. Eu levo você a pensar o seguinte: quando você fechou a porta da arca, aqueles que estavam dentro da arca estavam salvos ou não? Estavam. Assim como as virgens prudentes. Aqueles que estavam fora estavam perdidos, sim ou não? Estavam perdidos, mas eles não sabiam. Porque no momento que a arca se fecha, ali não caiu a chuva. Diz que demorou 7 dias para que começasse a cair a chuva. Durante esses 7 dias, aqueles que estão salvos dentro da arca estão passando por um momento de angústia. Porque não cai a chuva. As pessoas lá de fora zombando, criticando, e eles passando o pior momento da sua vida. Assim será no tempo do fim. Quando se fecha a porta da graça, todas as virgens prudentes estarão salvas, mas precisam passar por um tempo de angústia. Por que as nécias não fazem parte desse grupo? Porque eles não vão suportar as coisas que a igreja vai passar. Hoje ser um cristão é fácil. Mas vai chegar um momento quando vamos passar por um tempo de angústia terrível. A igreja, haverá escândalo na igreja. É isso que está falando aqui em Mateus capítulo 24. Muitos vão se escandalizar, muitos vão se trair uns aos outros. Quem realmente tem azeite vai permanecer firme. Mas muitos que se conformaram com as suas lâmpadas ou o pouquinho azeite que tinha, ficaram dormindo, não vão suportar as provas e vão abandonar, serão destruídos. Não vão suportar, vão passar para o lado do inimigo. Não adianta que fale, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso, aquilo, eu conheci as 28 doutrinas da igreja, meus pais eram da igreja, eu fui adventista, fui desbravador, fui aventureiro, fez isso, aquilo. Não adianta. Nós precisamos ter o azeite, uma experiência especial com Cristo. Você que está me ouvindo aí, você precisa ter azeite, senão você não vai poder suportar o tempo de angústia pelo qual a igreja vai passar quando se fecha essa porta. Aqui no livro Parábolas de Jesus, página 412, disse assim, ó: numa crise é que se revela o caráter. Ambos os grupos foram tomados de surpresa. Porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim, agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça.
quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Há uma grande prova que está chegando. Somente quem tem azeite vai passar essa prova. Quem não, vai ficar fora. E nem adianta procurar, porque não tem. Você fechou a porta da graça. O tempo da agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora, a fome. Uma fé que não desfaleça ainda que severamente seja provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de que se preparem para aquela ocasião. Estamos aqui para nos preparar. Chegará esse tempo de angústia? Se você quer entender mais como que vai ser esse tempo de angústia, assista a nossa série que a gente tem no nosso canal, A Última Mensagem. Temos ali uma série de estudos que se chama As Profecias de Mateus capítulo 24. Assista essa série para você entender como é que será o tempo de angústia que vai acontecer na igreja, como que a igreja vai ser sacudida, como que muitos que estão aí na igreja vão sair, vão cair em apostasia, e como somente na igreja vai ficar aqueles que são cheios do Espírito Santo. Então, para você permanecer firme, é agora que você tem que se preparar. É agora que você tem que procurar o azeite. Amém? Eu termino falando o seguinte detalhe para vocês. Por que o noivo chega à meia-noite? Aqui no livro Parábolas de Jesus, página 414, diz o seguinte: a vinda do esposo foi à meia-noite. Foi na hora mais tenebrosa. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história desse mundo. Os dias de Noé e os dias de Ló ilustram a condição do mundo exatamente antes da vinda do Filho do Homem. Apontando para esse tempo, declaram as Escrituras que Satanás trabalhará com todo o seu poder, fazendo sinais e prodígios de mentira. Sua obra é revelada claramente pelas trevas que se adensam rapidamente, pela multidão de erros, heresias e enganos destes últimos dias. Satanás não só leva cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as professas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como a mais intensa escuridão. Para o povo de Deus, será uma noite de prova, noite de lamentação, noite de perseguição, por causa da verdade, especialmente o sábado. Mas nessa noite de maior angústia e tribulação, brilhará a luz de Deus. No momento mais escuro desse mundo, se você ler o livro Grande Conflito, fala que muitos estarão nas celas das prisões, muitos estarão quase para perder suas vidas, fugindo nas montanhas, nos desertos, nas florestas. Nesse momento mais difícil, quando parece que tudo está perdido, a luz brilhará. Jesus voltará por segunda vez para libertar seu povo. Você só chegará até o fim se você tem o azeite. Deus te chamou não para ter uma experiência superficial com Deus, não só para torcer, vibrar por Cristo. Deus está chamando cada um de nós para de fato termos o Espírito Santo, sermos transformados. Você gostaria nesse momento de falar para Deus e dizer: Senhor Deus, por favor, me dá o teu Santo Espírito. Senhor, transforme o meu caráter, que eu não estou preparado. Eu vejo muita coisa que eu preciso melhorar e às vezes eu fico priorizando o meu estudo, meu trabalho, minha viagem, isso, aquilo, e esqueci, Senhor, de priorizar o reino, o teu reino. Por favor, Senhor, me perdoa. Você gostaria de falar para Deus que nesse momento Ele derrame o seu Santo Espírito na tua vida? Que quando chega esse momento de tribulação, você fecha a porta da graça, você esteja no grupo de pessoas que vão permanecer fiel até o fim? Você gostaria de estar no grupo de pessoas que são os prudentes, que vão estar aguardando a chegada de Cristo Jesus com as suas tochas acesas? Oremos. Eterno Deus, nesse momento colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Às vezes estamos dormindo, Senhor,
Às vezes levamos as coisas espirituais com superficialidade, não focamos nas coisas espirituais como deveríamos estar. Nos perdoe, por favor. Mas nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor nos transforme, nos prepare, porque queremos estar, Senhor, firmes com as nossas lâmpadas acesas até a volta de Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, Senhor, pedimos o batismo do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Levanta aí a palavra de Deus, procura o azeite do Espírito Santo e permaneça firme até o fim. Um grande abraço.